Existe um novo caminho por meio de Jesus. Dia 45 da nossa leitura, hoje nós vamos finalizar Hebreus 10, Êxodo 11 e 12 e Provérbios 4. Isso. Hebreus 10, a gente continua o que estávamos falando ontem, sobre o sacrifício de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho. O lugar onde Deus se manifestava, o lugar onde a presença de Deus se manifestava era restrito ao sumo sacerdote. Uma vez por ano só ele podia acessar para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo. Só que agora, Jesus rasgou o véu de separação. Existe um véu grosso. Se você puder, em alguma oportunidade, visitar um museu do tabernáculo, algum lugar que mostre isso, esse véu, a gente pensa em véu, pensa uma coisa transparente, véu uma de cortina, noiva, né? Mas Uau. na verdade era um tecido de uma espessura muito grossa, muito feito para mostrar essa separação de Deus, da santidade de Deus. E quando Jesus foi crucificado, a Bíblia conta que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O Deus de cima, Deus rompeu a barreira que nos separava dele. E agora nós temos esse livre acesso. O que isso importa hoje para você? Não é só informação, mas é para te dizer, você não precisa de ninguém para estar diante de Deus para orar por você. Você não precisa de ninguém para interceder diante de Deus por você. A intercessão é algo poderoso, orar uns pelos outros é algo que Deus espera de nós e pede que nós façamos, clamar por outras vidas, mas você não precisa do pastor para orar por você. Você não precisa de uma pessoa muito crente para orar por você. O acesso está livre. Mas toda vez que a gente coloca um sacerdote por nós, um representante por nós, nós estamos anulando aquilo que Cristo fez na cruz, liberando o acesso ao Pai. Ele fala que nós temos que ter ousadia, nós temos que ter confiança para entrar na presença de Deus. A gente não pode entrar na presença de Deus intimidado, como se a gente não merecesse. Entenda de uma vez por todas, não é por merecimento, você nunca vai merecer. É um presente que você recebe, você aceita e você usufrui. Deus te deu, receba com alegria. É a mesma coisa, alguém está querendo te dar um presente muito bom, você, não, eu não mereço, mas é presente, é justamente isso, é um presente. Alguém que te ama está querendo te dar algo para que você usufrua. A presença de Deus, o acesso foi dado de presente para você. E temos uma revelação, você sabe o que aquele véu representa? O próprio corpo de Jesus que foi partido por nós. Isso está no texto. Quando Jesus estava tendo seu corpo lá naquela cruz, imolado, aquilo representava o acesso que estava bloqueado, que agora temos. E, por causa disso, nós nos tornamos o corpo espiritual de Jesus. O corpo físico de Jesus foi moído naquela cruz, para que nós pudéssemos ser o corpo espiritual de Cristo aqui na terra. E logo na sequência fala um texto muito forte que, uma vez que nós temos essa promessa, nós temos que perseverar nela. Mas tem uma advertência também, talvez das mais fortes que nós temos em toda a Bíblia. A partir do versículo 26 fala, se nós continuarmos a pecar com vontade, deliberadamente, depois de termos recebido esse conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas apenas uma expectativa de ardor e fogo intenso que irá destruir os inimigos de Deus. E fala que na época de Moisés, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morria se ela transgredisse a lei. E quão mais severo castigo não vai ser aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança e insultou o Espírito da graça com que foi selado. Nós temos que levar muito a sério esse presente que nós recebemos. Nós temos que viver de uma forma a agradar a Deus, porque o pecado gera morte. O pecado intencional gera uma ruptura até um caminho de não ter mais retorno. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito que pode convencê-la, ela está virando as costas para a única alternativa que ela tem na vida. Temos que levar isso muito a sério. Só que no final o texto começa falando, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a conservação da vida. Porque agora e muito em breve aquele que vem virá e não tardará, e o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não vai ter prazer nele, diz o Senhor. Mas nós vamos avançar para conquistar tudo aquilo que Deus já separou para nós na cruz do Calvário.
Existe uma falsa sensação de que no Antigo Testamento as coisas eram mais difíceis e que agora no Novo Testamento as coisas são mais fáceis. Antigamente tinha lei, as pessoas tinham que obedecer, senão morriam, mas agora é o tempo da graça. E aí acabou, agora é a graça, não, é o tempo da graça, isso não existe mais. Muito pelo contrário, a gente está numa situação de muito mais responsabilidade do que aqueles que viviam em tempos passados. Quando era a lei, as pessoas não tinham o que fazer, elas iam pecar, elas não tinham uma transformação, elas não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo só veio, gente, depois que Jesus foi. Ele falou, vou enviar o meu Espírito. Ah, mas eu já vi falar que o Espírito de Deus vinha sobre alguém. Vinha e ia embora. Se apossava ali do rei, do profeta, e ia embora. O Espírito Santo não repousava sobre as pessoas. Tanto que o sinal daquele que era o Messias, João Batista falou, porque o Espírito me disse que aquele sobre quem viesse o Espírito Santo e permanecesse. E foi isso que aconteceu a partir de Jesus. Então essas pessoas não tinham a ajuda do Espírito Santo, essas pessoas não tinham esse incômodo que você sente no seu coração quando você mente, quando você peca, quando você trata alguém mal, que você se sente mal. Isso é o Espírito Santo. As pessoas não tinham isso. Então, nós temos. Jesus falou, olha, o que disse na lei? Quem matar vai sofrer juízo. Agora eu digo para você, se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Quem adulterar vai sofrer a consequência disso, mas eu te digo, se você olhar com desejo impuro, seu coração já adulterou. Deus está querendo nos parar antes da gente concluir, antes da gente cometer o pecado. O pecado, ele começa no coração e ele se manifesta, depois que toma conta do coração, ele se manifesta em atitudes físicas. E às vezes tem pessoas que não pecam porque não tiveram oportunidade, mas o coração está corrompido. E nós temos que ser pessoas que, se a oportunidade do pecado vier, nós vamos fugir dele, porque o nosso coração está totalmente restaurado. Assim como José, que teve a oportunidade de pecar e ninguém fica sabendo, mas ele sabia que tinha um Deus que estava olhando por ele e ele não queria magoar esse Deus, ele não queria entristecer a Deus. E essa deve ser a nossa atitude. Eu não posso fazer isso contra o meu Deus, ainda que ninguém veja e ninguém nunca descubra. Mas o meu Deus que está dentro de mim, ele sabe, eu não quero perder a minha comunhão com ele. É uma atitude do coração. Um coração transformado vai buscar agradar a Deus e não só fugir da punição. Busque agradar a Deus e não vai ter nenhuma punição sobre a sua vida. Vamos lá, Êxodo capítulo 11, finalizamos, né? Isso, 11 e 12. E 12. Isso, a última praga. Essa agora foi a mais severa de todas. Depois de 9 pragas e vários outros sinais que já tinham sido dados, a vara que se transformava em serpente, a água que se transformava em sangue, chegou o momento em que Faraó, ele se obstinou e Deus falou, agora vai ter que ser a última consequência por conta dessa obstinação de Faraó. Faraó se endureceu e Deus resistiu a Faraó. E nesse momento é anunciado que seria a última praga, que seria a morte dos primogênitos. Os primogênitos iriam morrer apenas do Egito. Só que tinha também um sinal que deveria ser feito para que o povo de Deus fosse protegido. Muitas das pragas não chegaram até onde o povo de Deus estava, porque estava em uma outra região e Deus tinha falado, mas dessa vez ia requerer uma atitude diferente do povo de Deus. Não bastava eles serem israelitas, não bastava eles serem descendentes de Abraão, eles tinham que ter um sacrifício, tinham que ter um sinal da proteção e da marca de Deus. E qual sinal era esse? Deus instruiu o povo que um espírito da morte ia passar sobre toda a terra e ia matar todos os primogênitos, sejam de pessoas, sejam de animais. Mas o povo precisaria celebrar o que a gente vai chamar agora da primeira Páscoa. Quando a gente fala de Páscoa, hoje em dia, a gente lembra da ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição de Jesus não foi o que iniciou a Páscoa, mas a ressurreição de Jesus foi na Páscoa. Porque essa Páscoa já vai representar uma libertação, já vai representar uma salvação. Todo povo deveria pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Esse cordeiro deveria ser sacrificado e preparado, e o sangue dele passado nos umbrais da porta.
E quando esse espírito passasse, a porta que ele visse, o sinal do sangue, ele não iria entrar. Como nós estamos lendo Hebreus, é muito bom ler Hebreus junto com o Êxodo, porque a gente vai vendo que tudo é uma sombra das coisas que haveriam de vir. O Antigo Testamento ele vai apontar para Jesus, ele vai apontar para a salvação. E um cordeiro, quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. O cordeiro sem defeito, macho, Jesus. E esse sangue que foi derramado, que foi colocado nos umbrais da porta, é o sangue que está sobre nós. E quando o juízo de Deus vem sobre a terra, vem sobre os pecadores, o que Deus vai ver em nós? Não são as nossas boas atitudes, não são as nossas boas intenções, não é as nossas boas obras. O que Deus precisa ver em nós é a marca do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, muito mais poderoso que qualquer sangue de animal, ele nos purifica e nos guarda da ira vindoura. E esse anjo da morte iria passar sobre o Egito, né? A Páscoa fala de passar por cima, né? E quando tivesse aquela marca da aliança, ele passaria por cima e aqueles primogênitos estariam preservados dentro daquela casa. É uma passagem. Não é a passagem do Mar Vermelho, então a gente confunde. A passagem do Mar Vermelho, não, é a passagem... A morte passou por cima e não alcançou aquela casa. Nós fomos preservados, nós fomos poupados da morte. E é isso que a Páscoa representa e simboliza. E tinha todo um ritual também da Páscoa, né? Deus falou com Moisés, olha, agora o faraó vai deixar você ir, o egípcio vai deixar você ir, eles vão expulsar. Ele falou assim, vocês vão embora, eles não querem nem ver vocês. E ó, eles vão estar dando provisão para você, ouro, prata, tudo que vocês pedirem, vocês vão levar do Egito. Porque além do resgate, Deus também daria provisão para tudo aquilo que ele estava fazendo. E é importante nós termos essa confiança que nós temos um Deus que se preocupa com tudo da nossa vida. Ele se preocupa com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo. Deus sabe do que nós precisamos e Deus é um Deus que provê. E provê das formas menos esperadas. O povo que estava escravizando o povo de Israel, os egípcios, foram aqueles que financiaram a saída deles para um novo tempo que Deus estava tendo. Deus faz essas coisas que nenhum homem consegue fazer, que a lógica não consiga explicar, mas Deus é poderoso para fazer da situação mais improvável um grande testemunho de bênção e de provisão da parte dele. E além disso, além desse cordeiro ou bode que era imolado, podia ser bode também, sabia? A gente lembra do cordeiro, mas também podia ser um bodezinho, um cabritinho. Também tinha uma outra questão, era para ser celebrada uma ceia. Aquela carne deveria ser comida em família, deveriam comer junto com pães sem fermento. O fermento ali simbolizava contaminação. O fermento ele incha, o fermento ele dá volume, mas ele não aumenta a substância. A mesma forma quando você está fazendo um bolo, quando você coloca o fermento ele fica muito maior, mas é a mesma quantidade de produto que estava lá. E da mesma forma Deus estava querendo tirar o fermento do meio do povo, para que eles fossem uma massa sem contaminação. O fermento, Jesus nos traz a revelação no Novo Testamento que o fermento representa o pecado. Então nós devemos participar disso sem a contaminação do pecado. O pecado contamina tudo. O pecado contamina as motivações, o pecado contamina as intenções, o pecado gera barreiras. E o nosso Deus quer remover essas barreiras para que nós possamos celebrar essa Páscoa dos pães sem fermento, dos pães que representam a santidade e a purificação que Deus faz no meio do povo e nas casas. Pães asmos, né? São pães sem fermento. E essa falta do fermento também é simbolizar que eles saíram com pressa do Egito, eles saíram correndo do Egito. E a Páscoa não foi uma festa que foi celebrada uma vez, todos os anos eles precisavam celebrar. Deus trabalha na nossa vida com marcos. E a gente precisa estabelecer marcos daquilo que Deus fez na nossa vida para a gente não se esquecer. Todos os anos, gente, hoje nós celebramos a Páscoa, na data que todos celebram. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso como um memorial eterno daquilo que Ele fez. O cordeiro que o sangue livrou da morte, os pães sem fermento que simbolizam a purificação, a não contaminação e a forma como Deus tirou eles do Egito, mas também tinha uma outra coisa que tinha que ser comido junto com o cordeiro, que eram as ervas amargas, para eles também não se esquecerem do sofrimento da onde eles saíram.
a gente tem que se lembrar das coisas boas que Deus fez, mas nós também não podemos nos esquecer do lugar da onde Deus nos tirou. Sabe? A gente não pode nos esquecer daquilo que Deus nos livrou. Nós estamos aqui no retiro, para você que está acompanhando, e ontem, na ministração da Di, eu fiquei muito tocada, porque quando ela falou para a gente estender os braços, eu falei assim, gente, eu não consegui ficar aqui 5 minutos. Eu não consegui ficar 5 minutos aqui com os meus braços estendidos. E Jesus sofreu por mim. Jesus se entregou por mim. Qual é o sofrimento que eu posso viver nessa vida que se compare ao que Ele sofreu por mim? Então, assim, a gente lembra dos sofrimentos, mas eles não se comparam com a graça, com o poder que nos alcançou. E eles celebrariam essa festa no Egito, no Egito agora, no deserto, e também iam celebrar essa festa na nova terra que Deus ia dar. E aqui também já aponta para nós. Olha, Êxodo está falando de nós, porque fala que se algum estrangeiro quisesse participar dessa festa, ele poderia participar. Isso aqui já está apontando para aqueles que não eram povo. Nós não éramos povo de Deus, mas agora Ele nos fez povo, participantes da mesma promessa, da mesma salvação, do mesmo livramento. E nós vemos que a Páscoa definitiva foi consumada em Jesus. Jesus ressuscitou na Páscoa, não por acaso, para mostrar que Ele é o Cordeiro que fez com que a morte passasse por nós. Nós não estamos debaixo da morte, nós não estamos debaixo do pecado, porque o sangue está sobre as nossas vidas, nos guarda, nos protege e nos conduz para a terra nova que Deus tem para a gente. Celebre a Páscoa, não a Páscoa dos pães, mas celebre a Páscoa da nova aliança. Você tem comunhão com o corpo de Cristo, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E agora vamos para Provérbios, capítulo 4. Os conselhos de um pai para um filho. A Bíblia fala que o sábio ama a repreensão, ele ama o conselho. E a gente vai ler em Provérbios também que é na multidão de conselhos que a gente encontra a sabedoria. Muitas vezes a gente se irrita, né? Se alguém vem dar conselho, vem falar alguma coisa, mas o sábio escuta. Todo conselho deve ser ouvido? Não, mas na multidão deles você vai achar a sabedoria. E aqui fala que a sabedoria, ela é como uma coroa na sua cabeça. Ela é algo que te dá vista diante das pessoas, é algo que te protege, sabe? Quando você anda em sabedoria, você anda protegido. A gente vive a nossa época de impetuosidade, faz o que der, se é certo, se te faz bem, mas a sabedoria não é assim. A sabedoria cala, a sabedoria espera, a sabedoria avalia. E essa sabedoria nos protege, ela é como uma grinalda na cabeça, como uma coroa. E ela também nos conduz por uma estrada reta. Quando você anda em sabedoria, nada pode te deter, nada pode te prejudicar, porque você está andando debaixo dessa instrução que vem de Deus. E o caminho do justo é como a luz da alvorada, brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Uma pessoa justa, a cada dia ela vai melhorando, a cada dia ela vai brilhando mais a luz do Senhor. Como que a gente sabe se a gente está no caminho certo? É só você ver a sua luz está aumentando, a sua luz está brilhando, está influenciando mais pessoas, está alcançando mais pessoas. Você está se tornando cada vez mais parecido com Jesus. A gente conhece a árvore pelo fruto. Então, a cada dia melhor, a cada dia está brilhando mais, a cada dia você tem mais revelação, mais entendimento de quem você é, do seu propósito, e você começa a influenciar cada vez mais pessoas nesse propósito. Mas o ímpio não é assim. O ímpio vai de mal a pior. O caminho do ímpio é tortuoso. Ele nem sabe no que ele está tropeçando. Cada vez vai piorando a situação dele. E fala, escute o conselho do seu pai, escute os conselhos da sua mãe. Todo mundo aqui já passou por essa fase, né? Minha mãe não sabe, minha mãe não sabe de nada, meu pai não vive, não tem a minha cabeça. O William contando o testemunho dele, né? Ele contando, falando, não, eu também já fui essa pessoa, né? E a Bíblia fala dessa instrução. Existe uma sabedoria que Deus dá para os pais. A gente há pouco tempo vivenciou uma situação assim muito nova para a gente, muito desafiadora,
E quando eu fui conversar com a minha mãe falou assim, eu sabia. Eu sempre soube. Eu falei, gente, como assim? Eu falei, não, é coisa de mãe isso aqui. Aí passou algum tempo, o Thiago foi conversar com os pais dele, a mãe do Thiago. Eu sabia, eu sempre soube. Eu falei, gente, como pode? Mas o tempo, gente, ele é insubstituível. Sabe? O tempo ele não é suficiente para gerar em nós maturidade e sabedoria. Mas o tempo ele vai ser insubstituível para gerar em você maturidade e sabedoria. Os mais velhos, os mais experientes passaram por coisas que você não passou, já viram coisas que você não viu. Então escute os conselhos dos sábios, daqueles que já andaram pela estrada por onde você está andando. E um versículo... E sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele saem as fontes da vida. Proteja o seu coração, não deixe seu coração fique duro, não deixe seu coração fique insensível, fique incrédulo. Não entregue seu coração para qualquer pessoa, para qualquer situação, guarde o seu coração. Porque o seu coração tem que estar sensível para estar ouvindo a voz de Deus. Se livre de qualquer coisa que causa perturbação, se livre de mágoa, se livre de ressentimento, perdoe, ande uma segunda milha, mantenha seu coração puro, mantenha seu coração humilde, porque Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. E você é uma pessoa que vai receber a graça de Deus, porque seu coração é tratado e guardado. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que o Senhor tem uma palavra certa no momento certo e a Tua sabedoria nos instrui o caminho que nós temos que seguir. Senhor, nós guardamos o nosso coração e nós queremos estar brilhando cada vez mais, até que a nossa luz brilhe como um dia perfeito, até que nós cheguemos à estatura de Jesus Cristo. Que haja sabedoria, que haja direção e discernimento sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém. Glória a Deus. Até amanhã. Deus abençoe.